Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História falando sobre a abolição da escravidão. Desde o início, do nosso estudo, que falamos sobre o trabalho escravo no Brasil, sobre os muitos anos, que se passaram e permanecia nessa condição subhumana que despertava em muitos brasileiros um sentimento de vergonha, de compadecimento, dessa condição. E durante o período do reinado de Dom Pedro II, desejava-se muito conquistar essa liberdade dos escravos. E para isso era muito importante a influência da posição dos escritores, dos poetas, dos jornalistas, e políticos. Então, o movimento abolicionista ele forçou várias leis contra a escravidão. Aí vocês estão vendo a imagem, de condições desumanas dos escravos, que então sensibilizaram vários abolicionistas. Essa aí é uma tela, uma imagem do desenho de Debret. Ele retratava aí a condição desumana em que o período da escravidão no Brasil ele deixou aparecer, horrível. E aí, durante esse movimento do abolicionista, várias leis elas aconteceram, mesmo que não tivessem aquela repercussão que deveria ter, porque houveram vários motivos pelos quais essas leis elas não foram tão eficazes, mas aconteceram gradualmente e aí já foi um passo para que pudesse conquistar, os escravos pudessem conquistar alguns direitos. E posteriormente o fim da escravidão no Brasil. Então, vocês estão vendo aí, a Lei Eusébio de Queiroz, que essa lei foi de 1850, ela proibiu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Depois tivemos a Lei do Ventre Livre, de 1871, onde considerava livre todo filho de escrava, nascido a partir dessa data, dessa lei. Então, a mulher que tivesse grávida, depois dessa lei, o seu filho já nasceria livre. Depois tivemos a Lei dos Sexagenários, de 1885, que libertava os escravos maiores de 75 anos. Mas aí o desejo era realmente acabar. O desejo era realmente acabar definitivamente com a condição escrava no Brasil, Já não dava para tolerar isso mais. E a pressão em torno de Dom Pedro II era muito grande. Então, uma Assembleia Constituinte, por interesse de muitos senhores de engenho e cafeicultores, detentores então dos direitos de escravos, vocês estão vendo aí, cafeicultores e senhores de engenho, não permitia que ficassem livres, porque eles tinham um interesse maior de ficar com esses escravos, poder é mão de obra barata. E então, isso fazia crescer os ânimos de muitos brasileiros inconformados, que a essa altura já desejava mudar a forma de governar no Brasil. Já não era mais tolerável essa prática, escravista no Brasil. Vocês estão vendo a imagem da Princesa Isabel, então, e ao lado a Lei Áurea, assinada por ela. O nosso imperador Dom Pedro II, pai da Princesa Isabel, ele por motivos de viagem, ele deixou o reinado e em seu lugar ele deixou sua filha, ele deixou o reino, ele saiu para viajar e deixou no seu lugar a sua filha Isabel. Ela tinha uma linhagem imperial, que seria substituta do pai, assim que o pai viesse a falecer, enfim. Então, a princesa Isabel, finalmente, ela assinou a Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos existentes no Brasil. A escravidão, ela trouxe muito sofrimento aos negros africanos. Porém, no dia 13 de maio de 1888, estava extinta a escravidão no Brasil. Foi um dia de muita alegria para todos que, por muitos anos, lutavam em prol da liberdade, tanto para os escravos como para os abolicionistas, que foi um avanço, foi uma vitória muito grande. Então, essa vitória, ela tornou um fato
importantíssimo na época do Brasil Império. E a princesa Isabel ficou consagrada pela história como a Redentora. Ela ficou conhecida como a Redentora. E a abolição, com a abolição então da escravidão, pouco durou o Império do Brasil. A queda da monarquia ela estava aí prestes a acontecer, porque o povo então desejava escolher então seus próprios representantes. Mas aí foi um marco, né, para o nosso Brasil, essa liberdade dos escravos. Esse assunto foi na página 87 do material de vocês. Vocês irão realizar a atividade nas páginas 88 e 89 do material de vocês. Pausem o vídeo se for necessário, 88 e 89. Pausem o vídeo se for necessário, voltem novamente e até a nossa próxima aula.